Vamos dar início. Então, hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, que é O Meu Reino Não É Deste Mundo, e a gente vai entrar numa parte muito interessante do estudo, que é a parte da instrução dos espíritos, onde nós vamos aprender com essa lição, que é uma lição muito interessante, e esse capítulo, né, do Evangelho, ele tem tantos ensinamentos. Na semana passada a Luísa deu a parte penúltima, né, antes dessa, nos falando sobre o ponto de vista, e podemos entender, né, a questão da reencarnação, o que esperar, né, depois da nossa desencarnação. E para finalizar, a gente tem essa parte da instrução dos espíritos, que é uma rainha, que era uma rainha, né, aqui na Terra, na experiência, né, material, e ela vai dar esse depoimento para a gente. Então, a parte do Evangelho é o item, acho que número 8, se eu não me engano, que é a última parte, que é intitulada Uma Realeza Terrestre. E todos os itens, né, desse capítulo, eles são bem curtinhos, mas são, assim, de uma grandeza tremenda, assim, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, né? E aí nós começamos assim, com esse depoimento, né, dessa rainha, que foi uma rainha na França, e nós começamos assim. Essa rainha, quando ela desencarnou, ela chegou no plano espiritual, né, e ela teve uma grande surpresa, porque ela percebeu que a realeza, né, a vida que ela vivia aqui na Terra, não condizia com o que ela encontrou do lado de lá. E ela julgou, né, que quando ela entrasse no reino dos céus, ela teria os mesmos privilégios, ela teria as mesmas regalias, ela seria respeitada, ela seria admirada, né, pela posição que ela tinha aqui na experiência da matéria. E quando a gente estudou esse capítulo, né, O Meu Reino Não É Deste Mundo, sobre várias perspectivas, nós também estudamos a realeza de Jesus, né? E naquele capítulo a gente pôde perceber muito bem, né, a diferença do que é uma realeza de um rei, nessa experiência aqui, na matéria, e do reino que Jesus falava, que não era desse mundo. E o que a gente precisa entender é que o reino de Deus, na verdade, né, e esse ensinamento, esse depoimento dessa rainha nos mostra assim, com uma grandeza muito grande, que o reino de Deus, na verdade, ele é uma obra divina que deve ser construída e edificada dentro de nós, dentro do nosso coração. Não é um reino que devemos procurar fora, não é aquela adoração que precisamos buscar fora, com poder, com posições sociais, posições de domínio, né, como generais, como reis e rainhas e tudo mais, para sermos respeitados, amados e admirados, porque isso é material e isso vai se desfazer com a matéria. Então, nós precisamos entender que quando Jesus veio para nos dizer que o reino de Deus não é deste mundo, ele quis mostrar que é essa construção interior que temos que fazer dentro de nós, e que, se cada vez mais em que estamos aqui na matéria e adorarmos a matéria e idolatrarmos esses reis, essas rainhas, essas pessoas aqui e nos esquecermos da construção desse reino interior, quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ter esse mesmo sentimento que essa rainha teve. E olha que bonito, né? Porque aqui, pelo menos, a gente está tendo esse conhecimento. Jesus veio há 2000 anos já para nos ensinar, para nos trazer esse esclarecimento, né? E ela
por orgulho, ela confessa, né, nessa parte do Evangelho, essa rainha, que ela se perdeu na Terra. E aí a gente deve se questionar, né? Quantos de nós também já perdemos grandes oportunidades por orgulho? Quantos de nós já desperdiçamos chances de perdoar uma pessoa, de pedir desculpa, de reconstruir algo porque tivemos o orgulho que não nos deixou? Quantos de nós aqui, nessa experiência, nessa vida, não estou falando nem na passada, bom, primeiro porque a gente não lembra, né? A gente pode ter uma vaga noção aí com o conhecimento que nós estamos tendo agora a partir do estudo, que principalmente com o Livro dos Espíritos, né, onde a gente aprende com os espíritos que observando as nossas más tendências, né, nós podemos ter uma vaga noção do que foi a causa, né, da nossa queda nas outras encarnações. Daí também, abrindo um parênteses aqui, a importância de nos conhecermos, né, para melhorar isso. Quantos de nós, nesta vida, nessa encarnação, estamos ainda adorando, estamos ainda construindo essas idolatrias, esses reinos neste mundo? Presos a tudo que nos cerca, no imediatismo, nas paixões, no apego às coisas materiais. Principalmente nesse momento agora que a gente vive, né, da pandemia, de insegurança, né, com relação ao futuro, aquele desespero, aquela coisa de, nossa, o que vai ser, né, da minha vida? Não que a gente não tenha que se preocupar, porque vivendo na matéria, a gente precisa da matéria, né? A gente precisa disso para viver, precisamos do nosso trabalho, precisamos do nosso emprego, do nosso dinheiro. O problema é quando isso se torna a nossa obsessão. Quando passamos a construir a nossa vida em torno disso e cegamos o nosso coração, cegamos a nossa sensibilidade para o que realmente deve ser construído dentro de nós, né? E ela continua, né? Ela fala nessa carta que ela valorizava todas essas honras, todas essas grandezas, né? Enquanto ela vivia aqui. Ela desprezava aqueles que não tinham sangue nobre, porque acreditava que não era, né, do mesmo nível, da mesma classe social. Que diferença tem esse testemunho de muitos de nós também, que ainda às vezes agimos com preconceito, que olhamos para alguém que às vezes não está na rua, por uma pessoa que, eu falo, né, também pela experiência que a gente tem, né, com os moradores de rua aqui, com o trabalho da caridade, que muitas pessoas ainda têm uma visão errônea de muitos desses irmãos que estão nessa condição. Às vezes a gente olha para uma pessoa que tem uma cultura diferente da nossa e a gente julga. Então, hoje, como eu estou agindo diante desses princípios morais? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, elas são também preconceituosas, como a dessa rainha, né? E aí, quando ela chegou no plano espiritual, né, que é a vida real dela, né, que é a nossa vida concreta, quando ela retornou do lado de lá, ela percebeu que lá era diferente. Ela se sentiu humilhada, porque ela percebeu que lá ela não tinha privilégios, que lá ela não era a rainha, que os valores do lado de lá eram muito diferentes daquilo que ela havia cultivado aqui o tempo todo. Então, ela viu acima dela pessoas que ela julgava insignificante quando ela chegou do lado de lá. Então, ela se sentiu extremamente humilhada. E isso me faz lembrar uma história, não sei se vocês já ouviram, diz que tinha um palestrante espírita que ele dava palestras, né, num centro, e toda palestra havia um senhor que sentava lá no fundo e ficava ouvindo as palestras do palestrante. Toda palestra ele estava lá ouvindo. Sentava lá no fundo, não participava,
ficava lá quietinho ouvindo. E aí esse palestrante desencarna depois de um tempo. Quando ele chega no plano espiritual, para surpresa dele, ele estava tendo muita dificuldade, né, de se adaptar ali, não tinha tanta luz nele, né, ele estava ali um pouco apagadinho, estava precisando de ajuda. E de repente ele viu que se aproximou um espírito dele muito iluminado, um espírito que ele, né, ficou até surpreso de ver. E quando ele olhou, ele percebeu que era aquele senhor que que sentava lá no fundinho da palestra. E aí esse senhor virou para ele se surpreendeu, ele falou assim, nossa, mas você aqui chegou e falou, você veio me ajudar? Tipo, você ficava lá no fundinho, você não conversava, não fazia nada, e você vem me dar um auxílio aqui agora? Eu que dava palestras, né? Eu que estava lá trabalhando, divulgando o evangelho, divulgando a doutrina. E a lição é a seguinte, esse senhor, esse espírito, né, com muita humildade, disse para ele, pois é, meu filho, eu estou aqui para te ajudar, mas a lição é, enquanto você divulgava a doutrina, falava, né, ensinava, eu punha em prática tudo que você falava, tudo que você ensinou. E eu te agradeço muito por isso. Então, isso nos faz perceber que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E quantas vezes na nossa vida aqui a gente inverte esses valores? Quando não temos uma situação favorável para nós, ou quando queremos uma vantagem, ou quando a gente percebe que precisa, sabe, não, deixa eu me juntar aqui com essas pessoas porque vai ser bom para a minha carreira profissional. E a gente acaba atrapalhando a nossa encarnação por conta desses pequenos deslizes, às vezes, que cometemos. Então, essa lição, o dia que eu ouvi essa lição, eu refleti muito, porque do lado de lá, quando a gente chega do lado de lá, como diz o ditado, né, o buraco é mais embaixo. E na realidade, com todos os ensinamentos que a gente tem aqui hoje, né, de Jesus, que Jesus veio há 2000 anos para nos ajudar, para nos ensinar o que era o amor, o que era servir e principalmente o que era fazer essa edificação do reino de Deus dentro de nós, com os valores morais, porque Jesus queria construir e exemplificar o que era ser e viver como um homem de bem. E acontece que com tudo que nos cerca na nossa vida hoje, com todos os problemas que a gente tem, com as nossas provas, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, porque todos nós temos as nossas lutas. Todos temos as nossas dores. Independente da dor da Suelen, do Tiago, independente da minha, ela é a prova individual de cada um. Porém, se eu não entendo que isso é passageiro e não edifico no meu coração esse reino de esperança, esse reino de entendimento de que, olha, eu estou passando por essa prova, mas porque existe a justiça divina, né? E nada é ao acaso. As pessoas não se encontram ao acaso, as circunstâncias não acontecem na nossa vida ao acaso. O problema é que a gente sabe, mas na hora do aperto, a gente meio que se revolta. Então, por isso que é muito importante essa máxima de Kardec, quando ele fala, né, espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque a gente ainda está muito apegado à matéria. Então, é muito fácil para a gente fraquejar, para a gente duvidar do amor de Deus, da gente duvidar de que Jesus segue conosco nessa jornada, nessa edificação desses valores. E todas as provas que aparecem na nossa vida,
elas só chegam até nós porque nós estamos preparados para recebê-las. E isso é uma coisa que exerce um treino nosso muito grande, uma atenção muito grande, porque se eu estou num piloto automático e estou me vitimizando e não estou prestando atenção na edificação desse reino real, que não é deste mundo, e me preocupando em si, na minha caminhada, como eu vou colocar esses valores na minha vida, para que eu possa assim ter força, para que eu possa estar atenta aos sinais que a vida me dá, vai ficar mais difícil. E o problema aqui é que quanto mais a gente estuda com a doutrina, mais responsabilidade a gente tem. Porque nós estamos iluminando o nosso pensamento com esse conhecimento, né? Nós estamos adquirindo conhecimento atrás de conhecimento. Só que de nada adianta isso ficar no campo teórico. Porque é o exemplo que eu acabei de dar dessa história. Se eu não praticar, quando eu chegar do lado de lá, eu vou sofrer essa mesma desilusão? Eu vou olhar para a minha vida e vou ver o que eu fiz das oportunidades, das responsabilidades que eu tinha perante a sociedade, perante as pessoas, perante a minha encarnação, mas acima de tudo, comigo mesmo. Porque tudo tem que começar a partir de mim. Não são poucos os relatos que nós temos, como esse testemunho dessa rainha que está no Evangelho, e eu acredito que Kardec não colocou ali ao acaso para finalizar esse capítulo, dos espíritos que chegam do lado de lá e têm essa desilusão. Eu sei que não vai ser em uma encarnação, né? É óbvio que nós não vamos conseguir adquirir todas as nossas virtudes, mas é necessário um esforço nosso de pelo menos reconhecer quais são aquelas que nós precisamos melhorar e nos esforçar no caminho, né? No caminho certo. E ela continua porque ela diz o seguinte: ela verificou que ela nada havia trazido da sua realeza terrena, nem de valores materiais, né? E muito menos desse respeito, né? Desse poder, desse trono. E aqui também entra uma outra questão. Quando a gente fala de construir esse reino de Deus no nosso coração, requer muita coragem, requer muito desapego e requer principalmente muita paciência, eu acho, da nossa parte. Porque a nossa vida hoje, ela é muito corrida, né? Quem aqui que tem a sensação que corre contra o relógio? E esse, na verdade, é um tema que me chama muita atenção, até porque eu também, isso gira em torno do meu trabalho, tal, dos meus estudos, e eu gosto muito, porque hoje eu vejo assim que a humanidade, ela nunca esteve com tantos recursos à sua disposição para o seu esclarecimento, para a sua melhoria moral, para o desenvolvimento da inteligência, para a aliança da tecnologia, para facilitar a nossa vida, para nos trazer mais qualidade de vida, para nos fazer refletir, para nos trazer assim, condições, inclusive, de servir mais, de ajudar mais. E nunca vivemos com tanta depressão, com tanto suicídio, tão distantes uns dos outros, correndo, as pessoas estão cada vez mais aceleradas, sem tempo para as coisas edificantes, para construir esse reino no coração. Estão cada vez mais com agendas lotadas e corações vazios, correndo contra um relógio para adquirir coisas e bens e status que o tempo vai ruir, que o tempo vai levar. Estão perdendo a chance de admirar uma natureza, de ler um bom livro, de ouvir uma boa música, de passar tempo com a família, de ver um filho crescer, um filho andar, de
estar com o seu parceiro, de viajar e desfrutar de uma paisagem, de sentar com as pessoas para conversar e esquecer o telefone, de olhar nos olhos, de fazer essa troca. É triste porque a gente hoje, né, eu pelo menos não tenho frequentado, mas quando eu frequentava restaurantes, por exemplo, você vê casais sentados e os dois ali, ó, no telefone. Não se olham, não conversam. Se é assim fora de casa, como é dentro de casa? Como está sendo essa construção dentro de casa? Quais são os exemplos que estão dando para os filhos? As pessoas que trabalham e, e simplesmente não, quando tem um tempo, eu entendo que a gente tem os nossos horários, que temos o nosso dever com o nosso trabalho, e o trabalho edifica o homem, ele é necessário, mas o descanso também é. Esse equilíbrio precisa existir, porque se nós só nos preocuparmos em ocupar o nosso tempo e a nossa vida, buscar coisas materiais e que o tempo vai corroer, a posição vai me destituir, outro virá e vai conseguir ocupar o meu lugar numa empresa, porque as pessoas vão se aposentando, o tempo vai passando. E eu vou perder o que é o principal da vida, que são as relações, que são os sentimentos. E eu vejo muito, no meu trabalho principalmente, esse desequilíbrio, e às vezes as pessoas elas não entendem que nós somos sistêmicos, né? Nós somos conectados. Então, se eu, às vezes, estou tendo um problema numa área da minha vida, numa área emocional, numa área de relacionamento, por exemplo, ou com filhos, ou no meu trabalho, na verdade, esse meu problema ele pode estar vindo também de uma outra área. Se eu estou tendo um problema na minha saúde, será que é porque eu não estou sedentário, porque eu estou trabalhando demais, porque eu não estou tendo tempo de descanso, aí eu estou ficando ansioso? Então, assim, nós temos que pensar nesse equilíbrio, porque isso tudo aqui é passageiro. E como a gente vive nesse mundo muito acelerado, nós não nos damos conta porque estamos no piloto automático o tempo todo, fazendo coisas, comportamentos. E aí, às vezes, você quer acumular muitas coisas para sua vida. Não, eu vou, porque aí eu vou ganhar muito dinheiro, porque aí eu vou conseguir providenciar para minha família uma melhor situação financeira, para os meus filhos um melhor colégio. Mas você está perdendo, às vezes, a melhor fase do seu filho, né? Então precisa existir um equilíbrio, porque senão a gente sobe as montanhas erradas e que depois não faz o menor sentido. Porque a hora que chega do lado de lá, a gente tem contas a acertar. Se essa conta não chegar nesta vida, ela vai chegar na próxima. E hoje nós temos o entendimento disso com a doutrina. Então a doutrina, o evangelho de Jesus vem nos ensinar isso. De que da lei ninguém escapa. É um processo evolutivo natural. Então, qual a consciência que eu tenho que ter de olhar para o meu coração para edificar esse reino dentro de mim, da minha responsabilidade, e me tornar uma pessoa melhor, mas de viver esse ensinamento que eu vejo hoje, que eu escuto, que eu aprendo. Então, isso é muito importante, porque quando a gente chega do lado de lá, a gente precisa estar um pouquinho melhor. E eu acho que a gente tem que levar em consideração essa questão da conscientização, né, como diz aqui na lição, porque e essa lição nos diz o seguinte: para a gente poder ocupar esse lugar aí no reino dos céus, né, nesse que é o que Jesus nos ensina, né, quais são os verdadeiros valores, as verdadeiras coisas que a gente tem que cultivar na nossa vida, né? A gente precisa se conscientizar disso, né? Que são humildade, caridade e benevolência para com todos. Amor, a paciência. Então, se eu estou vivendo uma situação na minha vida que está me deixando estressado, que está me irritando, que está me deixando sem tempo, e que eu tô fazendo tudo ao contrário do que me daria
paz, do que me daria tranquilidade, do que me traria felicidade. Nosso destino é ser feliz. Então, se tudo que eu faço me traz sofrimento, alguma coisa está errada. Se eu tô correndo atrás de uma carreira, de uma profissão, eu não sei. Se isso, eu falo de trabalho porque é o material, o dinheiro é o que pega para muita gente. Né? Então, se eu tô nessa busca frenética por isso, e tô me esquecendo de que, pera lá, qual é o custo que eu vou ter que pagar? Qual é o preço que eu vou ter que pagar? Não tem nada de errado em ter, em conquistar. O problema é quando isso sai e você cega e você só fica apegado na matéria, né? E é difícil a gente encontrar essa ficha cair, é muito difícil, porque, como eu falei, essa conta, na maioria das vezes, a gente também tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. Aquelas coisas que o tempo levou, que o tempo não vai voltar, porque o tempo não para você ir ali resolver a sua vida e de repente voltar. Então, quando a gente adquire essa consciência, nessa vida a gente pode pôr a perder muita coisa. Inclusive, aquilo que a gente se propôs a consertar. Aí a culpa das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, a culpa das nossas provas, da nossa vida tá tão difícil, dos relacionamentos que não dão certo, do trabalho, do revés financeiro, ou então da saúde, acaba sendo de quê? Eu não tenho sorte, porque eu me esforcei, ou então eu estava trabalhando muito, mas as pessoas não entenderam, ou então, nossa, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença, mas foi porque eu precisava trabalhar. Será que precisava trabalhar desse tanto? Será que precisava entrar nesse nível de estresse a ponto de te custar a sua saúde? Eu li no livro não, Ave Cristo, eu tô confundindo os livros. Uma passagem lá que Quinto Var, quando ele desencarna, ele olha para o corpo dele e ele olha para aquele corpo que serviu ele, o veículo físico, com tanta gratidão e agradece aquele corpo por ter servido ele, né? Pela saúde, por tudo. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu nunca e aí uma ficha caiu lendo esse livro. Então, a que custo, né? Nós estamos fazendo isso para cultivar? Qual é o nível de consciência que eu estou tendo, né? Porque o que acontece lá no plano espiritual, né? Eles não vão perguntar para você o que você foi, né? A ocupação que você teve aqui na Terra, quais foram os seus cargos, quanto de dinheiro você tinha na sua conta bancária, até mesmo porque a gente não vai levar nada disso, né? Isso tudo a gente sabe que ninguém leva. O que vai ser questionado para nós, né? O bem que fizemos e quantas lágrimas enxugamos. Enquanto a gente não aprender a construir esse reino dos céus aqui dentro, nós vamos ainda colher muito sofrimento na nossa vida. E uma coisa interessante que ela fala aqui também, sobre os bens terrenos, né, sobre essa questão que a gente tem, assim, do apego, né, a tudo isso, é aquilo que eu estava falando, né? Os homens correm para alcançar os bens terrestres como se pudesse guardá-los para sempre. E quando a gente chega do lado de lá, a gente percebe nessas ilusões que a gente carregou. Porque a gente tem essa clareza, né? Do que é real, do que é importante. E hoje nós temos
condições de esclarecer o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente com relação a isso. Nós podemos fazer escolhas mais inteligentes, até mesmo porque a gente já sabe, eu estou vivendo a minha melhor versão. Isso me alegra, né? Mesmo que eu tenha 1 milhão de defeitos, mas isso me alegra muito, porque eu estou tendo a oportunidade de rever aqui algumas coisas. Então, qual é a minha responsabilidade? Eu, Carol, enquanto encarnada, fazer o meu melhor nessa encarnação, né? E aí, enquanto eu estava estudando, né, me preparando para essa palestra, da outra vez eu contei, né, a história de Judas, né, que a gente estava falando de Jesus, e eu volto a dar o exemplo de Judas. Inclusive foi numa outra palestra do Haroldo que eu ouvi e que me tocou muito, né? Judas, ele não entendia na época do Cristo, né, na época de Jesus, que essa edificação desse reino de Deus no nosso coração, da gente de entender que o reino não era daquele mundo. Dos apóstolos, né, Judas era o que mais necessitava do amor de Jesus, porque ele era muito apegado ao poder, à posição, ele acreditava muito que, nossa, para o evangelho ser implementado com sucesso, ele precisaria estar aliado aos poderosos da época, aos judeus, né, aos sacerdotes e também aos romanos. Precisava haver uma aliança ali para que o reino de Jesus pudesse ser implementado ali na terra, que Jesus pudesse reinar como rei. Então, ele acreditava que era o reino terrestre aqui. E Judas, ele olhava para isso assim como se fosse realmente uma coisa real. Ele era muito ingênuo. Humberto de Campos, que relata isso, tá? Ele acreditava assim que Jesus era um cara muito tímido, né? Era um homem assim muito modesto, que não queria intriga. Então ele falava assim: então eu vou organizar isso aqui sem Jesus saber. Eu vou me aliar aqui com esses poderosos, vou fazer um acordo entre os romanos e os judeus. Eles vão prender Jesus. Aí eu vou assumir o poder nesse movimento. Nós vamos fazer uma guerra com armas. O povo judeu vai ser libertado. Nós vamos libertar os judeus do Império Romano. E aí eles vão soltar Jesus. E aí eu vou entregar o trono para Jesus reinar. Porque aí a gente já resolveu o problema. Porque Jesus não vai entrar em intriga. Jesus não vai fazer isso. E aí, uma coisa que o Haroldo falou e que falei, eita, que me pegou. E ele disse o seguinte: o Judas foi depois visto, né, até hoje, né, tem essa questão, a malhação de Judas, né, que o Judas é um traidor, existe esse ditado, né, porque você é um Judas, né, você traiu e tudo, ficou muito marcado isso, né, na história da humanidade, que Judas foi o apóstolo traidor de Jesus. Mas, na verdade, a história era essa, era uma ingenuidade dele. Tanto que, depois, quando tudo aconteceu, ele não pôde suportar a culpa, a consciência que ele ficou. Tanto que ele cometeu suicídio. E aí eu contei para vocês, né, a história acho que é do anjo solitário, né, que até a Ana Paula me relembrou da última vez que Jesus pediu para o anjo ir lá socorrer Judas, né? Que ele tinha que tinha cometido o ato do desespero. E Haroldo diz uma coisa que é muito certa. Passaram-se 2000 anos dessa história, né, de Judas, porque ele estava com essa visão materialista, com essa visão de se unir ao poder e construir tudo o que ele fez aqui, porque ele não tinha entendido
que não é esse o ponto. Hoje, 2000 anos depois, nós não podemos condenar Judas, porque nós fazemos a mesma coisa. E muitas vezes na nossa vida. E isso mexeu comigo, que o Haroldo falou. E eu falei, eita, é verdade. Então, quanto mais a gente se conhece, tem esse esclarecimento, essa elucidação de que isso é uma ilusão, até mesmo porque a gente sabe que o mal, que o sofrimento são estágios passageiros. Se o meu destino é a felicidade, quanto mais eu me conheço e eu estudo e eu tenho paciência de esperar o tempo das coisas acontecerem, acho que a gente sofre um pouquinho menos. Que é o bem sofrer, né? Que a doutrina espírita nos ensina também. E não é fácil. Não é fácil porque a gente tem um esquecimento, né? A gente muitas vezes se questiona por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Mas, quanto mais a gente ilumina o nosso espírito, né? E entende que existe a justiça divina e essa misericórdia de Deus para conosco e que a resposta sempre vai estar onde? No meu coração, dentro de mim. Porque não adianta eu racionalizar. Eu vou racionalizar tudo, eu posso ser a pessoa mais racional. Só que eu preciso sentir essa confiança, porque fé é confiar. Eu preciso sentir que, ok, eu não vejo. Uma coisa que me ajuda muito ultimamente é, olha, Jesus, eu sou meia cega. Então, o Senhor enxerga, eu não. Tá aí de cima, tem uma visão mais panorâmica da situação. Então, me ajuda aqui. Porque eu não tô enxergando, não. E orar, né? Nós temos o recurso mais precioso, que é a nossa conexão direta, né, com Deus, que é a prece. Então, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de dúvida, antes da gente tomar uma atitude impensada, antes da gente cometer uma bobagem, antes da gente, quando a gente está com o nosso coração ferido, né, ao invés da gente falar algo que vai poder ferir mais o outro, ou o que é que seja a situação, silencie e faz uma prece. Nós temos o recurso da prece. Quando não dá para sair prece, já aconteceu de momentos assim, não consigo nem fazer prece. Faz um Pai Nosso. Ou então o próprio Evangelho, né? Tem várias preces aqui no final. A prece nos socorre nesse momento. Porque nós precisamos adquirir essa consciência de que eu sou responsável pelo que eu cultivo no meu terreno do coração. Porque isso também vai me gerar pensamentos. E os meus pensamentos geram atitudes. Então, Emmanuel já nos diz isso muito, né? Sobre a importância dos pensamentos. Quanto mais a gente estuda aqui também o livro dos Espíritos, agora a gente está estudando o livro dos Médiuns, tudo é o nosso pensamento. Então, precisamos fazer o mínimo do esforço até para vigiar os nossos pensamentos. Se você está com um pensamento repetitivo de uma coisa destrutiva, de uma situação que te desagrada, criando aí cenários horrorosos na sua mente de coisas que não são boas, a gente tem que pensar naquilo que a gente deseja, de bom, de bem, até mesmo porque a gente vai atrair as companhias espirituais para somar com a gente nesse pensamento, para nos inspirar, para nos acalmar, para nos trazer as respostas. Então, o que eu estou cultivando aqui dentro? Isso é muito importante, porque do resto é ilusão. É ilusão. E os bens que a gente precisa cultivar, e que ela bem fala nessa lição, que são esses bens espirituais, né? Eles são os únicos que são reais, que são duradouros e que vão ser aproveitados. Que são os nossos relacionamentos verdadeiros, que são os momentos de troca, os momentos de amizade, os momentos de amor, os momentos de respeito, de você se importar com o outro, aquele momento em que você se dispõe a ouvir, a trocar, a compartilhar, a ajudar. Porque isso vai nos ajudando
ao longo da nossa vida, todas as vezes que a gente, pelo menos eu, né, quando eu penso assim, nossa, tá difícil, né? Eu com a minha prova, eu aprendi que a minha prova não é menor nem maior que a de ninguém, é a minha. Então, cabe a mim não murmurar, não reclamar, né? E seguir adiante. Então, a forma é, eu vou olhar para o lado, né? Vamos trabalhar. E tem me feito muito bem isso, né? Um exemplo meu. Mas aí cada um precisa buscar uma forma de amenizar as suas dores e entender como eu vou fazer um bem sofrer aqui, diante dessa minha dificuldade. E outra, quanto mais a gente se conhece e cultiva aqueles valores que são os valores que Jesus nos ensinou com o Evangelho, de ser um homem de bem, de praticar a caridade, de ser humilde, de ter benevolência para com os outros, indulgência. É uma prática diária que nós temos que ter. Todos os dias. Diz um amigo espiritual que a gente precisa pensar na nossa vida sempre como um jardim. Né? Aquele nosso amigo que gosta de falar, né, sobre as metáforas com a natureza. O que eu vou cultivar no meu jardim interno? O que eu cultivo no meu terreno do coração? Eu tenho cultivado coisas boas, que vão ser bons nutrientes para eu ter um jardim florido? E quando não tiver flor, eu mantenho as folhas, porque aí o ciclo se renova, né? A nossa vida, ela passa por fases. Nós passamos por fases. Então, mas eu tô ali, firme, vigilante, na fé. Estou no controle da minha vida. Estou cultivando os valores reais do meu coração, para o que é importante, com a consciência de que o reino não é deste mundo, para eu poder viver mais momentos felizes, porque até nos momentos de sofrimento a gente sente, trabalhando a nossa fé, a nossa confiança, poxa, tá difícil, mas assim, eu tenho que agradecer, porque, sabe, não me falta outros recursos, eu tenho os recursos para reverter essa situação de uma forma mais rápida. Ou eu vou deixar o meu jardim secar, como dizia ele, fica seco, fica sem cor, fica triste. E aí vai ser mais difícil recuperar. E como que eu faço isso? Adquirindo o conhecimento que eu não tenho, trabalhando em mim a reforma íntima que eu preciso trabalhar, porque tudo é dentro. Os valores do espírito são esses que a gente precisa olhar, não é fora. Porque olha aí, rainha aqui e lá nada. E a gente não pode nem dizer que não sabíamos. Nós hoje, né, com o conhecimento que a gente adquire, com todos esses estudos que a gente tem feito, com todas as palestras que a gente ouviu, com todos os livros que a gente lê. Quem não leu, né, os romances de Emmanuel, todos eles, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevam, todos os livros de André Luiz que relatam inúmeras histórias, ação e reação, né? Chico, que deixou inúmeras obras, os livros de Emmanuel, nós não podemos hoje dizer que, nossa, com esse conhecimento, falar que não consegue. Porque aí nós estamos, tipo, jogando uma toalha, terceirizando um problema, a gente estaciona, mas essa conta vai chegar. E a minha maior preocupação, Carol, a minha maior preocupação sempre era assim, meu Deus, não me ajuda, não, sabe? Eu queria passar pelo menos em uma prova na minha encarnação. Pelo menos, ou que seja meio, numa meia virtude que eu preciso adquirir. Pelo menos meia eu preciso melhorar. Vai demorar muito. Mas eu não posso ter a pressa também, porque eu tenho um processo a trabalhar dentro de mim. Eu falo que eu, pelo menos, o conhecimento que eu tenho hoje da doutrina, que eu estou estudando mesmo, assim, que se intensificou este ano, mas 3 anos de casa espírita, vamos assim dizer. Então, sou um bebê. Mas eu tenho a minha responsabilidade de não parar. Porque o recurso não me falta. A oportunidade também não.
E não só ficar na fala, né? Vamos praticar. E aí, a única coisa que eu tenho, assim, pavor é de ir pela estrada mais larga, ou então de simplesmente desviar do caminho, simplesmente não, sei lá, me perder. Porque eu já me perdi 35 anos da minha vida, já tá bom. Agora é a hora de... Nunca é tarde. Sempre temos tempo. E mesmo que hoje eu caia, não digo que não, porque eu ainda caio. Mas levanta, vamos começar de novo. E essa força que esses ensinamentos nos traz de recomeçar e de tentar, porque tem sempre uma oportunidade de mudança. Basta eu querer, eu preciso querer. Buscar essa felicidade, eu preciso querer buscar essa paz, eu preciso buscar esse caminho. Porque uma vez eu ouvi, né, um palestrante falou, Deus não vai vir para você com um bilhetinho e vai falar, ó, com um GPS na hora que você nascer, vai falar, você vai seguir todas essas rotas. Não. Porque qual é o mérito de um pai que educa o filho? Então eu tenho a chance, eu tenho a opção de aceitar ou não e cultivar esses valores, que são os reais do lado de lá. Então, quando a gente pensa nas reflexões sobre o ensinamento de Jesus, quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Cristo? Dizia ela, essa rainha, né? Meu reino não é deste mundo. Porque ali ela percebeu que não tinha nada disso. A gente precisa entender que ela faz um pedido também, que é muito interessante no final, e que daí a gente nunca pode também esquecer, né, disso. Por isso que é muito importante. E eu li uma vez, eu preciso encontrar onde foi que eu li isso, que eu mando depois para vocês na lista de transmissão do centro. Era uma mensagem tão bonita de Emmanuel falando para Chico da importância da prece, que muitas pessoas pensam, né, que a prece é a bênção que vem, né, de cima para baixo. E o que era mais bonito nessa mensagem é que é o seguinte, vai complementar muito bem o que ela diz aqui, essa rainha, né? Que ela fala, compadecei-vos dos que não ganharam o reino de Deus. Ela pede, ajudai-os com as vossas preces. Que é as preces, as intercessões que a gente faz pelos necessitados, né? E nessa mensagem de Chico, lá com Emmanuel, eu vou tentar descobrir. Ele falava assim, não, Chico, na verdade, essas luzinhas que você vê são as preces dos encarnados, que fazem os corações bondosos, aquelas preces sinceras que intercedem por todos os que sofrem, pelos que não conhecem a misericórdia divina, que não conhecem Jesus. E aí essas preces chegam no plano espiritual e a espiritualidade distribui esse amor para os necessitados. Eu achei aquilo tão bonito, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente sabe que os amigos espirituais usam, né, das nossas vibrações para poder levar e auxiliar, mas assim, ver dessa maneira como ele colocou, que Emmanuel explicou para Chico, eu achei tão bonito. Então, nós, além de pedir por nós, na prece, de interceder por nós, para que possamos sim cultivar no terreno do nosso coração os valores que são necessários para que a gente possa, pelo menos, começar a caminhar na direção desse reino, que é o reino real, né? A gente também pode ajudar aqueles que também necessitam. Então, a gente tem aí os nossos caderninhos, né? Eu tenho no meu celular uma lista, né, de nomes que a gente intercede, né? E é muito bom a gente fazer isso, porque isso também é um ato de caridade. Porque a prece, ela aproxima o homem de Deus. Então, quando a gente sente que estamos perdidos, que não temos ideia, né, do que fazer, que estamos agoniados, que estamos passando por qualquer dificuldade, você já sabe, né? Já estudamos aqui também sobre a prece, aquela prece sincera, aquela prece simples, nem que seja um Pai Nosso, nem que seja falar o nome de Jesus, o que é que seja,
desde que ela seja muito sincera do coração, essa prece nunca ficará sem resposta. E essa resposta ela pode vir através de um amigo, através de alguém que te manda uma mensagem, através de um livro que você lê, através de um, sei lá, um e-mail, eu não sei. Ela pode vir, essa resposta ela pode vir de várias maneiras. Mas nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Precisamos estar atentos aos sinais que a vida nos dá, porque a nossa vida, ela nos conduz na estrada da nossa evolução e da nossa felicidade. Mas será que o meu medo, será que a minha insegurança, será que o meu orgulho, a minha vaidade não está me deixando, a minha ganância, o meu egoísmo, não me deixa olhar para esse caminho que eu preciso ir? E desapegar, né, de tudo aquilo que não faz sentido, que não te acrescenta mais na sua vida. Porque todos nós estamos em evolução, mudamos. Olha para a versão que você era, para a pessoa que você era uns anos atrás, você não é mais a mesma. E não temos tempo, porque o nosso relógio ele anda para frente, né? Então, cada oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de nos conhecermos, de estudar, de ler um livro edificante, de aproveitar o tempo de uma forma de qualidade e que eu vou estar ali presente, eu vou estar ali 100% presente para poder aproveitar aquilo, aqueles momentos, a gente acaba, na verdade, transcendendo o tempo, né? O relógio, porque a gente cria memórias, a gente cria lembranças que nos aquecem o coração, que nos trazem felicidade. É uma gratidão imensa de poder relembrar de coisas boas e de saber que estamos cultivando amigos, que estamos colocando a nossa mão para trabalhar por nós também. Que as nossas ações, elas estão sendo ações conscientes, porque eu estou ali vivendo a minha vida da melhor forma possível, não num piloto automático, não simplesmente correndo atrás de coisas que o tempo vai levar, que o relógio vai ruir. Então, assim, isso é uma coisa que eu me policio muito, porque as oportunidades, elas passam, os momentos são cada vez mais rápidos e a nossa vida, a gente não sabe, eu não sei o que é o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer. Não tenho meu bilhete de partida, só de chegada, né? Então, o último pedido dela, né, que ela confirma aqui para nós é que a prece, ela é o traço, né, que une esse mundo aqui com o mundo espiritual, né? Pra gente não esquecer disso. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vocês podem falar, pode abrir o microfone, pode falar. Quem quiser compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Pode falar. Eu queria, antes de mais nada, fazer um convite a todos que lessem essa instrução dos Espíritos. Depois, né, então, uma realeza terrena dessa rainha da França. É muito, muito interessante. Ela leva realmente, bom, a sua exposição hoje, né, o motivo do estudo, se assentou bastante, né, Carol, sobre a lição. Então, tinha muito a ver. E eu estava alguma coisa, alguns comentários, né, sobre, você falou, perdi 35 anos da minha vida, nossa, eu achei dramático isso aí. Não é tudo isso, por quê? Eu vejo que nós temos que construir alguma coisa, nós temos que amadurecer para poder chegar no ponto. Então, para mim, é muito claro que 35 anos foi o alicerce, né? Essa base que se formou para que nesses 3 últimos anos e daqui para frente você possa melhor trabalhar, está fazendo o que está fazendo. Senão, não adianta, se fosse com, sei lá, 20 anos de idade, não estava pronta, 25, 30, não estava pronta. Então, é nesse momento. Nós todos temos, são poucos aqui do grupo, né? Somos poucos, que vieram de berço espírita.
Então, em algum momento, acendeu a luzinha, deu aquele clique, ou veio aquela dúvida, ou veio a oportunidade, enfim, era um momento, né? Então, acho que esse comentário que você fez, eu não podia deixar de fazer, né? De falar alguma coisa. Com relação a essa lição, tem tanta mensagem embutida aí dentro, e a gente que estuda um pouquinho, que vai um pouquinho, né? Assim, que conhece, assim, que não para nessa lição somente, e a gente vê o quanto tem de ensinamento, quanto tem de coisa ali enrustida, né? Por exemplo, ela, depois de tudo que fez, ela se arrepende do que fez, ela não pegou a rainha, ela viu, enfim, tudo aquilo que ela conta, mas ela está na codificação, dando uma mensagem, o que mostra que ela tem, assim, a atitude dela, assim, positiva, e de ver tudo isso, e de testemunhar tudo, mostra que ela está numa situação melhor. Ela está numa situação, ela não está lá sofrendo, não tiraram ela lá do umbral, sei lá, de zonas de sofrimento, para dar a mensagem dela. Então, ela está realmente. Isso significa que, por pior que sejamos aqui, se a gente tem boa intenção, se a gente quer se renovar, se a gente quer melhorar, vai ter oportunidade. Isso aí é líquido e certo, né? E então, para mim, e depois tem mais coisa, que a gente começa a ler, vai querer ler inteira, não vamos fazer isso, né? Então, quando ela fala assim, o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? É uma mensagem tão forte, né? O que realmente nós vamos levar daqui? Então, como que a gente... Então, você falou, né? Você discorreu bem a respeito, né? Na opinião nossa aqui, de ver o que realmente é importante para a gente. Será que o que a gente está estudando não traz a responsabilidade suficiente, que você também falou isso, quanto mais estuda, mais vem a responsabilidade. Será que a gente não adquiriu essa maturidade, essa responsabilidade, essa clareza de perceber o que realmente é importante? Então, ninguém é a favor, né, do voto de pobreza, de viver uma vida, usar aquele, né, se autoflagelar e tal. Não, não é isso. É realmente saber o que é importante. Às vezes a gente se mata por algo que depois passa um tempo. Eu que estou ficando mais velho, né? Aliás, bem mais velho, eu estou percebendo quanta coisa que eu dava tanto valor e hoje é praticamente insignificante. Então, claro, o tempo, que foi que nós falamos, né? 35 anos, ou não importa quanto, leva a gente a refletir mais, amadurecer e saber o que é realmente importante. Então, o preparo nosso, todo o momento certo, ele vem com o tempo. E que a gente possa, assim, o mais assim, antecipadamente possível, saber o que realmente é importante. Essa mensagem é muito boa. Então, quem tiver a oportunidade de ler, né, Instrução dos Espíritos, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrena. Vale a pena. E cada linha, assim, que possamos realmente analisar e ver, é muito instrutivo. Realmente é uma verdadeira instrução dos Espíritos, né? Então, esse capítulo como um todo, são todos muito curtos, mas assim, todos esses ensinamentos, eles trazem horas que você pode ficar falando sobre isso. É bem isso. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Pode falar. Eu fiquei pensando assim, eu vou pegar o comentário que foi feito anteriormente, né? Quando você falou, eu tenho 35, me deu um peso muito grande nas costas, porque o Evangelho no Lar aqui é feito em casa desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade, 4 anos, 8 anos de idade. Quer dizer, daí eu senti assim, esse peso, eu falei assim, nossa, né? Porque tem muitas coisas que eu ainda não consigo fazer.
Mas aí me veio aquela frase que eu estou usando ela muito na minha vida, que eu acho que é muito importante. É aquela fala de Pedro, quando Pedro chega e fala o amor cobre uma multidão de pecados. E para mim sempre é isso, porque a gente não tem, eu acho que eu já tinha até comentado aqui, a gente não tem noção do tamanho do poder do bem e do amor. A gente tem uma coisa assim muito, assim, a gente ama de uma maneira assim ainda muito, até posso dizer assim, um pouco egoísta, né? Mas é amor, né? Porque a gente está aprendendo a amar. Mas a gente não sabe o que é o amor. Daí quando você falou da história de Judas, né? E daí a gente vê assim quanto que Jesus amou no momento do sofrimento dele, né? Então a gente está buscando isso, né? Então toda vez que a gente entra nesse caminho, tudo que a gente fez lá atrás de equívoco, eu não gosto de falar que é sabe, errado, é porque a gente está aprendendo, né? Todos os equívocos que a gente fez vão ficando pequenos, porque o pouquinho de amor que a gente faz já cobre tudo aquilo, entendeu? Então isso eu acho que é um estímulo para a gente tentar fazer cada vez mais, né? A gente perseguir esse caminho todo dia, né? E é um caminho difícil, porque é você amar uma pessoa quando ela não te retribui, é você amar a pessoa quando ela pisa no seu calcanhar. Tudo isso é muito difícil. Mas aí se eu dou um tombo, né? Daí eu lembro de Pedro, né? Daí eu falo assim, então tá, então vamos mais uma vez, né? E eu tenho Paulo no meu nome, né? Então Paulo também eu tenho que lembrar dele, né? Então, fica os dois. Eu acho que essas duas frases, essa frase de Pedro e o exemplo de Paulo, né? Eles são muito construtivos para a gente por conta disso. Porque foram duas pessoas que batalharam muito para pôr em prática o que Jesus ensinou. Né? Também. Acho que era só isso. Com certeza. Quando eu falo isso, né, dos 35 anos, não é que eu me arrependo, não, porque eu não tinha o conhecimento, né? Eu tenho essa consciência. Eu só lembro e falo, agora eu tenho. Então, a minha responsabilidade a partir de agora é diferente. Então, a partir de agora que eu tenho, qual é o caminho que eu vou? Porque, e aí quando eu escorrego, quando eu caio, é exatamente isso que você falou, mas vamos lá, vamos de novo, vamos tentar. Sem, eu já conheci ele, né? Já com imaturidade, com tudo que fiz, teimosia, então aí eu falo, não, agora a gente já sabe que pode ser um jeitinho mais fácil. Não é o mais fácil, na verdade, mas eu posso sofrer menos. Se eu aceitar, se eu ter fé, se eu trabalhar essas virtudes, se eu ter paciência. Então, antes de ser impulsiva, de não pensar nas consequências, ou de sofrer por uma coisa que realmente não tem valor para mim hoje, né? Como o Luiz falou. Eu, hoje, na minha vida, eu olho para coisas que eu dava muito valor e hoje, para mim, não fazem o menor sentido. E não tem nada de errado, esses dias eu estava conversando com a Luísa, a gente estava falando sobre isso, não tem nada de errado a gente mudar, porque quando a gente entra nesse processo de mudança, comprometidos, acho que conosco, né, e muito bem lembrado disso aí que você falou, Ana Paula, né, do amor que cobre uma multidão de pecados, a gente vai melhorando, e assim, Deus é tão bom com a gente que não é que eu vou entrar numa estrada sozinha, não, eu encontro companheiros que estão partilhando desse mesmo desejo, né, hoje em dia, por exemplo, os meus amigos, hoje, as pessoas que fazem parte da minha vida são as pessoas do círculo espírita. Agora, mais do que nunca. Por exemplo, na pandemia, que eu fiquei sozinha, sei lá, 6, 7 meses, praticamente, eu não me sinto só em nenhum momento. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e cai hoje, amanhã eu levanto. Que não impulsiona a gente para não desistir. Porque tem tantos exemplos aí, né? Começando por Jesus, que é o principal, mas, né, igual você falou, história de Paulo, os mártires, né, os livros, Chico, Divaldo, imagina, você compara com eles, mas inspira a nossa vida. E a gente tem o caminho, a gente tem a forma hoje, né, de adquirir esse conhecimento, porque
A gente não parou de estudar, a gente está estudando virtualmente, né? As atividades da casa não parou. Então, isso é muito legal, sabe? Eu fico muito feliz, assim, de ver isso. Isso é muito bom. Pode falar, Galinha. Deixa eu colocar meu pensamento em ordem aqui. A respeito, quando você falou, né, 35 anos, também me deu né, foi o que aconteceu com ele, a emoção, o sentimento foi o mesmo. E aí me veio exatamente isso que ele falou, né? O que todos nós éramos antes de conhecer Jesus, né? Em 35, às vezes 40, às vezes 20, às vezes, né? Então, eu acho que se a gente pegar esses anos que nós não conhecíamos e que agora a gente está tentando, né? E por isso que fica bem difícil para nós, porque se a gente vê bem, nós estamos com Jesus há pouco tempo, né? Embora a Ana Paula tenha falado que começou desde os 5, né, tal, mas e que capacidade que tinha para entender Jesus quando era criança, sabe? Eu acho que agora, na nossa maturidade, que a gente consegue entender, né? Só que essa maturidade realmente vem, uns mais cedo, outros mais tarde e tal. Mas eu acho que o que nós devemos fazer com esses anos se foram sem Jesus, né? Eu acho que esses anos, eles mostram para nós o que realmente nós éramos ou ainda o que nós somos. Então, o conhece-te a ti mesmo, é melhor você buscar lá. O que eu fazia sem Jesus, né? Porque hoje eu estou tentando, de alguma forma, não fazer mais certas coisas, né? Mas para a gente se conhecer mesmo, a gente precisa ver o que nós já fizemos e se a gente continua fazendo aquilo, né? Que a gente sabe que nos prejudicou, que não eram coisas boas. Então, a gente necessita desse tempo, né? Para poder fazer a mudança. Eu acho que é muito importante isso, né? Feliz daquele que desde a infância conseguiu, né? Eu acho meio difícil, mas, né? Hoje em dia nem tanto, porque essa criançada que está vindo aí, mesmo não sendo espírita, já está agindo, né? Conforme Jesus pede, né? Eles têm uma certa consciência já. Uma outra coisa que eu ia falar, que a Ana Paula também falou de Pedro, né, Ana Paula? Lembrar que Pedro, ele conviveu com Jesus, mas ele negou Jesus, né? Ele negou, mas ainda assim ele foi escolhido para ser a pedra angular da igreja, né? Do Cristo. Então, as possibilidades são muito grandes, não importa o que já foi, não importa o que nós estamos tentando fazer agora, né? E essa instrução, né, dos espíritos falando dessa rainha, ela mostra muito, muito para nós como devemos agir, né? Como é que é o nosso caminho a partir de agora, que a gente conhece Jesus, né? E eu, às vezes, fico pensando, que rainha que foi essa, né? Eu gosto muito da França e, às vezes, eu fico estudando ali um pouquinho da França e tal, né? Olha, realmente, eu não quero nem saber, sabe? Porque nessa lição eu sempre pensava, mas que curiosidade boba, né? Percebe? Até isso, né? Vem mostrar que ainda eu particularmente, né? Tenho interesses tão pequenos, né? Querer saber quem foi essa rainha, poxa vida, o que importa isso, né? Não importa nada, gente, nada. Então, isso só mostra que ainda eu necessito caminhar mais, né? E me preocupar com coisas maiores do que quem foi essa rainha. E tantas outras coisas, né? Não é porque a gente hoje conhece Jesus, conhece o Espiritismo, não importa há quanto tempo, é que nós já somos aquilo que Jesus está nos pedindo, né? Muito pelo contrário, né? Nós estamos... Nós tínhamos a teoria, né? E é a partir de agora que a gente está tentando agir, né? Acho que isso é muito importante.
Era isso que eu queria falar, gente. E muito obrigada. Você trouxe uma lição de muito proveito para o nosso dia a dia, né? De muito questionamento, trouxe para dentro de nós uma, assim, isso tudo que você falou são palavras que nós devemos realmente pensar sobre ela no nosso dia a dia. Isso aí. Eu sou a primeira que fala e tenho 2 ouvidos para escutar. É isso aí. Então, se ninguém vai compartilhar mais nada, ninguém quiser compartilhar, Su, você faz o passe para esse final? Faço. Ó, todo mundo pegando a aguinha. Quem não pegou, pega lá. Tá aqui já. Se tiver todo mundo pronto. Então, vamos lá. Mais uma vez. Aqui todos reunidos em nome de Jesus. E com a permissão do nosso Pai Maior. Agradecer primeiramente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, entre amigos, encarnados e desencarnados. A permissão da divindade, que nos concede todos os dias, e principalmente nos dias de estudos, acrescentar em nossos corações, em nossas vidas, o aprendizado. E neste momento, envolvidos com essa energia singular que os nossos amados irmãos de luz trazem até nós, onde quer que estivermos neste momento, essa luz que recai como uma cachoeira de águas cristalinas, que vem para limpar todas aquelas energias negativas que acumulamos pelos nossos pensamentos inferiores, por tudo aquilo que cultivamos que não é bom, tudo aquilo que ao longo dos nossos dias, das semanas, dos meses, colocamos em nossos corações o orgulho, o egoísmo, a raiva, a impaciência, a maledicência, tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que não nos leva ao caminho elevado. Neste momento, os amigos espirituais nos ajudam aos poucos a nos desfazer dessas energias negativas. E assim, essas águas que caem em nosso corpo vai limpando cada célula do nosso corpo. E não limpa somente o corpo físico, mas o espiritual, a nossa mente, o nosso sentimento. E assim, meus irmãos, como Jesus nos ensinou e nos disse, que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E aqui Ele está, na presença dos nossos amados amigos espirituais, a espiritualidade amiga que nos concede este momento de paz, de reflexão no nosso dia tão agitado. E nos traz essas vibrações como raios de luz que emanam do sol e que recaem sobre nós, nos enriquecendo, nos complementando, deixando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito revitalizados. Essa terça-feira tão maravilhosa, que essa pausa que nós damos de 1h30, que nos faz tão bem, que nos faz refletir no estudo,
que nos faz parar um pouquinho o nosso coração, a nossa mente tão agitada. E como o estudo de hoje nos ensinou sobre a verdadeira realeza, a realeza da caridade, do amor ao próximo, da benevolência, da moral elevada, do caminho da luz. E essa realeza que ainda nos falta tanto para alcançar, mas que com a misericórdia divina estamos aqui caminhando todos os dias. E que possamos aprender não somente na teoria, mas que Jesus, em sua infinita misericórdia, que o Pai nos concede todos os dias, o dia e a noite, para que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Sabemos que ainda não podemos assimilar cada palavra, cada ensinamento do Evangelho, que ainda nos falta muito para aprender e muito mais ainda para colocar em prática. Mas sabemos também que somos espíritos imortais e eternos. E que mesmo errando, lembrando sempre que o amor, e só o amor, cura. Só o amor engrandece. Só o amor que nos pode levar aos caminhos e aos saltos mais altos. E nisso, lembramos sempre daqueles que ainda não conhecem ao Pai, não conhecem a Jesus, aqueles que ainda negam, aqueles que ainda se revoltam, aqueles que ainda se encontram nas escuridões, aqueles que sofrem das mazelas da alma e do físico, aqueles por algum motivo está perdido com pensamentos suicidas, aqueles que vivem nas ruas, dos hospitais, nas zonas de guerra, todos aqueles que mesmo da abundância sofrem do vazio da alma. Pedimos aqui encarecidamente aos nossos amados amigos que levem de cada um de nós o que temos de melhor neste momento. Uma luzinha, porque o amor, uma fagulha divina, pode abrasar a terra e assim fazer com que tudo que Deus criou, amor. E que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que essas águas que vamos beber daqui a um instante contenham o remédio necessário para cada um de nós, conforme a necessidade e o merecimento. Que Jesus acompanhe cada um e que assim seja. Graças a Deus. Bom, uma boa noite a todos. Beijo, boa noite a todos vocês. Boa noite. Obrigada, Carolzinha. Boa noite. Obrigada, Carol. Em breve. Beijos, tchau. Tchau. Fiquem com Deus.